Se você chegou até aqui, é porque está precisando de uma palavra, uma oração ou uma intervenção de Deus na sua vida. E eu quero te dizer que nada é por acaso. Hoje, neste vídeo, nós vamos fazer uma oração profundamente poderosa e baseada na palavra, capaz de mudar ambientes, quebrar cadeias espirituais e trazer respostas do céu para situações que parecem impossíveis. Então, antes de qualquer coisa, respire fundo, porque o que Deus vai começar a fazer agora na sua vida pode ser o início de uma virada. Se você está enfrentando dor, ansiedade, enfermidade, batalha no lar, crise espiritual ou emocional, este momento é para você. E eu te peço, fica até o final desse vídeo, porque a oração de hoje foi feita especialmente para pessoas que estão passando por lutas intensas. E a transformação muitas vezes acontece justamente nos últimos minutos. Não perca a tua resposta. Já aproveita, porque isso também ajuda o YouTube a entregar esta oração para mais pessoas que precisam. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo mensagens, orações e palavras que fortalecem a fé e mudam realidades. Agora sim, vamos entrar na presença de Deus com fé, confiança e expectativa. Porque quando a fé se une à palavra, o impossível acontece. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus eterno, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta hora de súplica e clamor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Ó Deus de Israel, diante do Teu trono de glória nós nos curvamos, porque a Tua palavra declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meu Pai, aqui estamos como filhos necessitados, confessando que muitas vezes o coração humano se enche de vanglória, de orgulho, de autoconfiança, de sensação de grandeza. Quantas vezes, ó Deus, achamos que somos melhores do que os nossos irmãos? Quantas vezes pensamos que nossas obras nos fazem maiores? Quantas vezes o nosso coração age como se não precisasse ser moldado? Mas hoje reconhecemos, sem o Senhor, nós nada somos. Ó Pai querido, alcança-nos com o poder da humildade verdadeira, aquela que vem do Espírito Santo, aquela que coloca o crente no lugar certo aos teus pés. Pois está escrito: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Ajuda-nos, Senhor, a ter o coração como o de Cristo, que, sendo Deus, se fez servo, que, tendo toda a glória, se fez obediente até a morte de cruz. Quantas vezes, Senhor, achamos que sabemos tudo, que entendemos tudo, que somos fortes, mas Tua palavra diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Por isso, nesta hora, quebranta-nos, Pai. Tira toda a altivez, tira toda a aparência humana que não Te glorifica. Faz-nos enxergar a nós mesmos com verdade, para que vejamos o quanto ainda precisamos crescer diante de Ti. Meu Deus, quantas vezes a soberba entra no coração sem que percebamos. Quantas vezes julgamos alguém mais fraco, mais simples, menos preparado. Quantas vezes nos esquecemos de que é o Senhor quem exalta, quem levanta, quem capacita, porque está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Pai Santo, livra-nos da soberba espiritual, emocional, ministerial, familiar, profissional. Livra-nos de qualquer sentimento que não venha do Teu Espírito. Cria em nós um espírito novo, como escreveu o salmista. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Ó Deus, que o orgulho saia e a humildade entre, que a competição saia e o amor entre, que a comparação saia e a gratidão entre.
Ensina-nos a olhar os nossos irmãos com honra, como está escrito: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Ajuda-nos a reconhecer que todos estamos caminhando. Todos somos barro nas mãos do oleiro. Todos dependemos da Tua misericórdia para sobreviver. Meu Pai, vemos na Tua palavra o exemplo de Daniel, um homem íntegro, fiel, comprometido com o céu. Ele tinha dons, tinha revelações, tinha sabedoria, já era conhecido como profeta. Mas mesmo assim, continuou se humilhando diante de Ti. A Tua palavra relata: voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Daniel 9:3. Daniel entendia que o segredo da grandeza espiritual não era aplauso humano, não era fama, não era reconhecimento, mas intimidade com o Deus que vê tudo. Assim como fizeste com ele, Senhor, muda também o nosso coração, que mesmo quando Tu nos abençoares, mesmo quando Tu nos honrares, mesmo quando Tu nos exaltares, continuemos dizendo: toda a glória pertence ao Senhor. Ó Pai eterno, quantas vezes também somos cercados de inimigos, como Daniel foi cercado pelos 120 príncipes invejosos. Eles desejaram mal, planejaram sua destruição, lançaram o profeta na cova. Mas a Tua palavra nos ensina que quando Teu Filho se humilha, Tu o exaltas. Porque está escrito: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:2. Fecha também, Senhor, a boca dos leões espirituais que rugem ao redor do Teu povo. Leões de calúnia, leões de inveja, de fofoca, de acusação, de perseguição espiritual. Leões que se levantam contra famílias, ministérios, homens e mulheres de oração. Assim como o inimigo rugiu contra Daniel, também ruge hoje contra crentes fiéis espalhados pela terra. Mas confiamos no que está escrito: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Meu Deus, envia anjos ao redor deste lar, desta família, deste homem, desta mulher que ora agora. Envia anjos ao redor deste ministério, deste chamado, deste coração que deseja cumprir a Tua vontade. Fecha a boca dos leões espirituais e mostra que o Senhor continua sendo Deus que livra, que protege, que guarda, porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai amado, o nosso inimigo brama como leão, procurando quem possa tragar, mas Tua palavra nos manda resisti-lo firmes na fé. 1 Pedro 5:8-9. E nesta hora nós resistimos não com força humana, mas com a autoridade do sangue de Jesus. Resistimos não com armas materiais, mas com a espada do Espírito que é a Tua palavra. Porque o mal não prevalece sobre quem está debaixo da Tua mão, e a Tua palavra garante: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Senhor da glória, fortalece os que estão abatidos, levanta os que caíram, sustenta os que estão fracos, consola os que estão chorando, cura os que estão enfermos, dá paz aos que estão em guerra espiritual. Acalma o coração que está tremendo. Mostra que Tu és o mesmo Deus que livrou Daniel da cova, que livrou Davi de Golias, que abriu o mar diante de Moisés. Ó Pai Santo, abre também caminhos impossíveis agora, porque Tu és Deus vivo, Deus fiel, Deus de milagres, Deus que responde quando Seu povo clama. A Tua palavra declara: clama a mim, e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. E é por isso que clamamos, porque confiamos, porque cremos, porque esperamos a resposta que só o céu pode dar. Ó Deus Altíssimo, continuamos diante da Tua presença santa, porque sabemos que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, como está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Salmo 34, 18. Pai querido, seguimos clamando para que o Senhor desça com fogo, purificando nossas vidas, tirando toda a soberba, toda a vanglória, toda a arrogância, tudo aquilo que tenta nos distanciar da humildade do Cordeiro de Deus. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes agimos como se soubéssemos mais do que os outros, como se nossa santidade fosse maior, como se nosso conhecimento fosse superior. Mas hoje o Espírito Santo nos convence e nos mostra que sem Ti nada somos. Como diz a Tua palavra, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Por isso, Pai, humilhamos nosso coração diante da Tua face. Clamamos como Daniel clamou, quando reconheceu que o povo desviava seus caminhos. E a Tua palavra diz: "E voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza." Daniel 9:3. Senhor, nós voltamos nosso rosto para Ti. Voltamos nossa alma ao arrependimento. Voltamos nosso espírito para a santificação e pedimos: muda nossa natureza, transforma nosso caráter, quebra o orgulho que tenta se levantar. Mostra-nos, Pai, assim como mostraste a Daniel, que o caminho da vitória sempre começa com a humilhação diante de Ti. Ó Deus Santo, como a Tua palavra diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Então, derrama graça sobre nós agora, Senhor. Não deixes que cresçamos cheios de nós mesmos, mas cheios da unção do Teu Espírito. Pai, assim como Daniel foi lançado na cova dos leões, e mesmo assim o Senhor enviou o Teu anjo para fechar a boca dos animais ferozes, nós cremos que hoje o Senhor está enviando anjos para fechar a boca do adversário que ronda nossas vidas. Pois está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Ó Deus vivo, quantos estão aqui agora sendo rodeados por leões espirituais, problemas que rugem, dívidas que rugem, enfermidades que rugem, opressões que rugem, calúnias que rugem, tristezas que rugem, noites sem dormir que gritam como feras famintas, querendo devorar a paz, a esperança e a fé. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como na cova o leão não teve poder para tocar no teu servo, declaramos profeticamente agora: nenhuma dessas feras poderá destruir esta vida. Sim, meu Pai, pois está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Glória, glória, glória ao Deus que fecha a boca dos leões. Glória ao Deus que quebra os dentes do inimigo. Glória ao Deus que muda o decreto humano e impõe seu próprio decreto divino. Senhor, assim como os príncipes do reino se levantaram com inveja contra Daniel, existem pessoas que também se levantam contra muitos dos teus servos hoje. Pessoas que levantam calúnias, mentiras, acusações falsas, perseguições, criticando, querendo destruir a fé, a obra, a reputação, o chamado. Mas a tua palavra garante: toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías 54:17. Então, Pai, em nome de Jesus, desarma agora todas as armadilhas do inimigo, corta os laços do passarinheiro, derruba as covas que foram cavadas contra os teus filhos, anula sentenças contrárias, inverte julgamentos, transforma a humilhação em exaltação, como fizeste com Daniel. Ó Deus Santo, e se existe alguém que reconhece que tem sido orgulhoso, que tem se exaltado, julgando, apontando, se colocando acima dos outros, hoje nós pedimos perdão e dizemos: Pai, faz em nós uma obra de arrependimento profundo, pois como está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. 2 Crônicas 7:14. Senhor, sara nossa terra interior, sara nossa alma, sara nossa mente, sara nosso coração.
que toda raiz de orgulho seja arrancada pela raiz agora, que toda tormenta emocional seja destruída agora, que toda vaidade que impede o fluir da humildade seja quebrada. Espírito Santo, faz conosco como fizeste com Isaías, toque em nossos lábios com a brasa viva do altar e purifica nossa maneira de falar, de pensar, de tratar os outros, pois está escrito: a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Se nosso coração ainda tem soberba, limpa-nos. Se ainda existe ambição humana, purifica-nos. Se ainda existe desejo de aparecer, cura-nos. Faz de cada um de nós um vaso humilde, escondido em ti, usado apenas para a tua glória e não para a nossa. Pai, a tua palavra diz: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Então nós ensinamos a escolher a segunda opção, o caminho de Jesus, o caminho da humildade, o caminho da cruz, o caminho que diminui o ego e exalta o reino. Deus de Israel, olha agora para cada irmão e irmã que ora conosco. Tem pessoas passando noites acordadas, lutando com batalhas internas. Tem pessoas tentando continuar firmes, mas sangrando por dentro. Tem pessoas que foram feridas por fofocas, por injustiças, por traições, por portas fechadas. Tem pessoas que perderam a esperança e estão no limite psicológico. Mas hoje, Pai Santo, nós profetizamos: nenhuma vida ficará caída. Porque, como está escrito, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37:24. Aleluia! Senhor, sustém cada um pela tua mão poderosa. Renova agora as forças de quem está cansado, porque a tua palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ó Pai, derrama agora uma unção de renovo, derrama óleo fresco sobre cabeças cansadas, sopra o teu vento sobre almas secas, faz o que só o Senhor pode fazer. Louvado seja o teu nome para sempre. Ó Senhor Deus dos exércitos, continuamos diante da tua glória, diante da tua majestade, diante da tua santidade, que faz tremer o inferno, pois está escrito: tremem as colunas do céu e se espantam da sua repreensão. Jó 26:11. Aleluia! Pai querido, hoje o inimigo tem se levantado contra famílias, contra casamentos, contra ministérios, contra igrejas, contra chamados, contra profetas, contra intercessores, contra missionários. Mas hoje nos levantamos em oração, não na força humana, mas na autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, porque está escrito: e em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Hoje declaramos guerra espiritual contra tudo que se levantou para destruir teus filhos. Declaramos que nenhuma fortaleza do diabo permanecerá de pé, porque a tua palavra nos garante: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 4:4. Pai, destrói agora fortalezas emocionais que aprisionam mentes, fortalezas de pensamentos derrotistas, fortalezas de culpa, fortalezas de trauma, fortalezas de abandono, fortalezas que fazem pessoas acreditarem que não têm valor. Pois o Senhor diz: fui encontrado por aqueles que não perguntavam por mim. Isaías 65:1. Ó Deus, muitos que estando aqui hoje oraram, clamaram e achavam que o Senhor não ouviria. Mas a tua palavra assegura: clama-me e responder-te-ei. Jeremias 33:3. E se o Senhor prometeu responder, então a resposta está chegando agora.
Senhor, liberta agora vidas aprisionadas por palavras que machucaram, por gestos que feriram, por pessoas que zombaram, por relacionamentos que deixaram marcas profundas. Espírito Santo, assim como o Senhor visitou o Vale dos Ossos Secos e fez o impossível acontecer, visita agora cada coração. Sim, Pai, porque está escrito: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. Ó Deus, muitos sentem como aquele vale, secos na fé, secos na esperança, secos na coragem, secos emocionalmente, secos espiritualmente. Mas a tua palavra diz que quando o Senhor falou, houve ruído, houve movimento, houve restauração. Então profetizamos agora que haja movimento na vida de quem está parado, haja cura onde havia ferida, haja vida onde havia morte, haja renovo onde havia cansaço, haja libertação onde havia prisão. Porque o mesmo Espírito que visitou Ezequiel visita esta vida agora, porque a tua palavra diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aleluia! Pai, quebra agora os grilhões espirituais de depressão, porque muitos vivem sorrindo por fora, mas desabando por dentro. Mas hoje, pelo poder da palavra, ordenamos que toda opressão caia por terra, pois a Bíblia diz: o Senhor é o meu escudo, minha glória e o que exalta minha cabeça. Salmo 3:3. Senhor, muitos não conseguem erguer a cabeça de tanta luta, de tanta acusação, de tanto peso. Mas Tu és aquele que exalta, que levanta, que restaura, que fortalece. Pai, visita agora os que choram. Visita os que estão à beira do desânimo. Visita os que estão dizendo: eu não aguento mais. Mas a Tua palavra declara: aos que choram, Ele dá alegria. Salmo 35. Ó Deus, troca o pranto por riso, as vestes de angústia por vestes de louvor. Assim como Ana chorou por tanto tempo e foi desprezada por Penina, mas quando clamou ao Senhor, mudou sua história. Cremos que hoje o Senhor está mudando histórias, mudando destinos, mudando capítulos de vida. Porque está escrito: Ele muda tempos e estações. Daniel 2:21. Aleluia! Pai, visita agora aqueles que sentem que a porta fechou para sempre. Visita aqueles que acham que o tempo passou. Visita aqueles que dizem: minha chance já se foi. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a noite não é eterna, o amanhecer está chegando. Senhor, queremos Te louvar porque o Teu amor não desiste de nós. Mesmo quando fracassamos, mesmo quando tropeçamos, mesmo quando somos infiéis, a Tua palavra diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ó Pai, alguns aqui carregam culpa por erros antigos, lembranças que não conseguem curar, memórias que ainda doem. Mas hoje declaramos libertação, porque está escrito: agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Aleluia! A culpa cai por terra agora. A vergonha cai por terra agora. O inferno perde território agora. Senhor, cobre com o Teu sangue cada família aqui representada. Cobre os casamentos, porque o inimigo tem tentado destruir muitos lares. Mas a Tua palavra diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19:6. Então, Pai, restaura o amor que esfriou, o diálogo que parou, o respeito que se perdeu, a aliança que se desgastou. Senhor, visita também os filhos. Quantos estão perdidos, envolvidos no mundo, nas drogas, nos vícios, em amizades erradas, em rebeldia, em depressão. Mas hoje declaramos como Josué:
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Pai, traz de volta os filhos que se afastaram, rompe algemas espirituais, envia anjos de livramento, desfaz as ciladas, quebra correntes. Senhor, visita também os que passaram humilhações no ministério, aqueles que deram o sangue, a alma, a vida, mas foram esquecidos, desvalorizados ou criticados. Mas a tua palavra diz: Deus não é injusto para se esquecer da obra que tem desfeito. Hebreus 6:10. Isso significa que nenhuma lágrima derramada por amor ao reino foi em vão. Pai, honra cada obreiro fiel, honra cada missionário fiel, honra cada pregador, porteiro, intercessor, cooperador e fiel que não desistiu. Senhor, envia fogo novo, aviva a igreja, aviva a chamada, aviva a chama que um dia queimou com força. Assim como Paulo disse, reaviva o dom que há em ti. Tuas 1:6. Então agora, te pedimos, Deus vivo, reaviva dons adormecidos, reacende ministérios silenciosos, desperta profetas calados, restaura sonhos interrompidos, levanta guerreiros que estavam prostrados, porque o Senhor ainda está chamando pessoas para esta última hora. E nós cremos. Ainda há mantos sendo entregues, ainda há trombetas sendo sopradas, ainda há ministérios nascendo, ainda há vasos sendo levantados, ainda há gigantes caindo, ainda há livramento sendo derramado. Aleluia ao Deus que nunca falha. Amados, antes de encerrarmos esta oração e esta poderosa reflexão no Salmo 90, eu quero declarar mais uma vez, em concordância com cada pessoa que está aqui, que o Deus eterno continua escrevendo a nossa história. E Ele tem poder para transformar aquilo que parecia perdido em testemunho de vitória. Sim, Pai, nós declaramos pela fé que mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que oportunidades pareçam ter escapado, o Senhor continua sendo o Deus que restaura os anos consumidos. Aquilo que parecia atrasado, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia morto, nós declaramos agora, vai se levantar, vai florescer, vai prosperar, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua vida será marcada pela presença do Altíssimo. Eu declaro que os seus dias, a partir de agora, serão conduzidos pela sabedoria do Senhor. Eu declaro que Deus renova a sua força, sua coragem, seu entendimento e sua esperança. Eu declaro que o que estava estragado será restaurado, o que estava parado será destravado, e o que estava fechado se abrirá diante de você. Eu declaro que o favor de Deus repousará sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre sua família, sobre suas decisões e sobre sua saúde. Pois está escrito: estabeleça sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma tu a obra das nossas mãos. Que esta promessa se cumpra literalmente na sua vida. Que tudo o que você tocar prospere. Que tudo o que você sonhar encontre caminho. Que nada seja impedido, roubado ou cancelado. Se esta oração falou com você, se você sentiu a presença de Deus, se esta palavra ministrou ao seu coração, então não saia deste vídeo sem declarar publicamente a sua fé. Escreva nos comentários agora: Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Isso não é só um comentário, é uma declaração profética, um ato de concordância espiritual. E também ajuda este vídeo a alcançar milhares de outras vidas que precisam ouvir esta mesma mensagem. Antes de terminar, quero te pedir com todo carinho, se esta oração te edificou, curta o vídeo, porque isso sinaliza ao YouTube que este conteúdo tem valor. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo orações e mensagens como esta todos os dias. E ative o sininho das notificações, porque tem muita palavra de Deus preparada para fortalecer sua caminhada.
Depois que terminar, assista ao vídeo recomendado aqui do lado, porque tenho certeza que Deus ainda quer continuar falando com você. Que o Senhor te cubra com a sua graça, que o Deus eterno seja o seu abrigo, que Ele te acompanhe hoje, amanhã e por todos os dias da sua vida. Eu declaro que o que Deus começou na sua vida não vai parar. O que Ele prometeu vai se cumprir. E assim nós encerramos esta oração dizendo: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém e graças a Deus.